Capítulo 3, verso 16. Hoje, irmãos, eu trouxe essa palavra até mesmo como um alerta, para mostrar para os irmãos de quanto o Evangelho ele é ofensor ou é ofensivo a uma sociedade pluralista e relativista. Nós estamos vivendo dias difíceis em que a liberdade religiosa já não é mais a mesma. É nos garantido pela Constituição brasileira, vigente de 1988, que nós temos a liberdade sim de cultuar a Deus. Mas essa liberdade ela está se restringindo para nós, né? Devido aos movimentos sociais que são criados, que bate ou colide de frente com o Evangelho, não só os movimentos sociais, mas como outras coisas, ou outras doutrinas, ou outros entendimentos na sociedade que está sendo criada, colidem com o Evangelho, a ponto de calar os cristãos, porque pregam o Evangelho e acabam ofendendo ou ferindo os ensinamentos desses camaradas, né, dos movimentos sociais ou desses ensinos heréticos. Então é mais como um alerta hoje, e mostrar como o Evangelho lá fora é ofensivo para aqueles que nos ouvem. Em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 diz o seguinte, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Então, o que eu acabei de ler aqui, que é que toda, não algumas, toda a escritura é inspirada por Deus para um propósito do qual eu acabei de ler, que é corrigir e instruir tudo isso na justiça. Só que a sociedade lá fora, ela não entende dessa forma. Por quê? Porque ela está relativizada. Então, aquilo que cabe dentro dos ensinos dela, ela abraça, ela concorda, mas aquilo que ofende os ensinamentos deles, eles rejeitam. Eles não dizem ou não concordam que é a palavra de Deus. Eu trouxe uma introdução só para os irmãos entenderem, de início, do que eu vou falar. Diz assim, o Evangelho é a força vital do cristianismo e proporciona os fundamentos para confrontar a cultura e as questões que nos cercam. Né? Nós sabemos que a nossa cultura, infelizmente, ela é corrompida. Né? Em tudo há corrupção, irmão. Infelizmente. Até nas igrejas. Até entre os líderes, pastores, padres. Recentemente nós temos visto no noticiário que aquela Flor de Lis, né? E aquele lá, João de Deus, eu acho que ele era espírita, né? E o padre, recentemente agora, que apresentava o canal 27, né? Então, todos os três estavam no mesmo barco, né? Estavam no erro, no pecado, na corrupção. Então, é dessa forma que a cultura dentro do Brasil, ela tem nos tomado não só a mente, mas o coração. A ponto de nós nos acostumar e nos moldar a esse padrão de cultura, a esse padrão de moral. O Evangelho é o único. E por ser único, ele se torna ofensivo a uma sociedade, que é justamente essa relativista e pluralista. Por que é ofensiva? Porque para eles não existe único, existe a minha e a sua. Não existe uma única verdade para esta sociedade. Jesus não buscou a aprovação e nem a aceitação deste mundo caído. Ao contrário, ele veio contra este mundo e seus ensinamentos distorcidos. O apóstolo Tiago disse em sua carta, no capítulo 4, verso 4, que quem quer ser amigo do mundo se considere inimigo de Deus.
O próprio Jesus disse que se o mundo vos odeia, sabei que primeiro ele me odiou. Então, irmão, nós vemos aqui que não há uma concordância, não há uma aliança entre Jesus Cristo e o mundo, porque eles são opostos, eles não concordam entre si, eles são auto-excludentes, porque as doutrinas elas colidem, e aí vem o choque, vem que a sociedade não concorda e Jesus Cristo condena os ensinamentos deste mundo perdido. Aí eu vou estar aqui trazendo, irmãos, alguns versículos em cima de alguns temas, para que os irmãos entendam que esses temas a qual eu vou trazer aqui, ele lá fora já tem um padrão, um ensinamento e uma estrutura criado justamente para lutar contra as verdades de Deus. Em Gênesis capítulo 2, versículo 24, vai nos mostrar o padrão de família. Diz assim, ó: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Se nós falarmos este versículo lá fora aí no mundo, nessa sociedade secularista e relativista, eles não vão concordar. Aliás, isso é ofensivo para eles, porque hoje estão lutando para mudar o conceito de família. O conceito de família para eles já não é mais só uma mulher e um homem. Agora pode ser mulher com mulher e homem com homem. O homossexualismo, né, ele está lutando para isso. Para quê? Para que esse padrão aqui mude. Ó. De que uma família é constituído pelo um homem e pela uma mulher. Mas para eles não. Para eles isso não é padrão. Para eles isso é relativo. Por quê? Porque o padrão para eles agora é ser feliz. Não importa se é com um homem ou uma mulher com mulher. Mas que o amor prevaleça. Mas Deus, irmão, já nos traz um padrão para nossas vidas com relação à família, que está em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Daí os irmãos entendam que o mundo ele trabalha fortemente para derrubar as bases e os ensinamentos de Deus, principalmente as igrejas. Não se engane, irmão, esse ensinamento a qual eu estou falando, a respeito que o mundo está querendo inserir nas nossas mentes, já tem pastor aderindo. Eu acho que não é conhecimento dos irmãos, mas tem um pastor aqui em Ceará, que o nome dele é Ariovaldo Ramos. Ele luta por esta causa. Não a bíblica aqui, mas a causa da homoafetividade. De que homem com homem e mulher com mulher podem. Então ele já relativiza a palavra. Então aquilo para ele não é palavra de Deus. E nós não podemos ficar parados, irmãos. Nós não podemos ficar vendo isso acontecer. Porque há uma geração que está sendo criada agora, que futuramente será a igreja. Que é os filhos que estão agora sendo criados. E nós temos que lutar contra isso, irmão. Por quê? Porque são as verdades de Deus. A família sempre vai ser constituída pelo homem e pela mulher, aos olhos de Deus. Por mais que os homens criem lá fora doutrinas e ensinamentos que não estão de acordo com a palavra, mas eles sofrerão o castigo por aquilo que criaram e permaneceram crendo, vai ter a sua devida punição. Mas nós que somos crentes em Cristo Jesus, nós não podemos abraçar este tipo de ensinamento, esse tipo de postura, porque isso colide com as verdades de Deus. E quando nós nos posicionamos desta forma aqui, em Gênesis capítulo 2, versículo 24, para eles é uma ofensa. Por quê? Porque para eles vale não só isso, mas tem outros modelos de família.
Só para os irmãos terem ideia, eles estão lutando para acabar com o Dia das Mães e dos Pais. Não sei se é conhecimento dos irmãos, mas eles estão lutando para isso. Por quê? Porque tem Dia dos Pais e das Mães. E eles querem derrubar isso. Por quê? Porque não tem, para eles querem derrubar o padrão família, homem com mulher. Mas é isso que o mundo está lá fora produzindo, não só para eles que estão lá fora, mas querendo inserir dentro das igrejas. YouTube ensina, as redes sociais, elas estão sempre ativas e criando e produzindo para que as pessoas elas consumam esse tipo de informação, a ponto de confundir os crentes e eles aderir a esse tipo de ensinamento. A ponto de ter, como eu acabei de falar, do pastor que concorda com esse tipo de visão, que é gritante, de acordo com as escrituras, o ensinamento com que ele concorda, né? Ele concorda até com o aborto, irmão. Então é terrível, né? Eu estou falando de um pastor, não é de um ímpio. Então a gente temos que ter cuidado sim, irmãos. Não só com os filhos que futuramente serão mães ou pais, mas até os que agora são pais têm que se preocupar com isso. Porque não está dando para dialogar lá fora, irmãos. Porque qualquer coisinha que a gente fala, eles já se sentem ofendidos. E o LGBT, eles têm PL, que é projeto de lei, viu, irmãos? Essa semana eu dei uma lida e eles estão deixando adormecido o projeto de lei deles por causa do governo vigente. Mas entenda, recentemente eu acabei de ver, eles estão lançando 23 candidatos, estudantes de filosofia e de história, que concorda com o PT, que traz uma agenda todinha contra as escrituras, para justamente perverter as crianças, as famílias e a sociedade, e criar uma desordem nas igrejas. E nós temos que nos preparar, irmãos. Não só preparar irmãos para dentro de igreja, não, mas preparar lá para fora, para o mundo, porque quem precisa de redenção é o mundo lá fora também. Nem que seja para a política também. Por quê? Porque os nossos direitos também estão lá, irmãos. Direitos constitucionais. Então nós temos que preparar sim crentes para todas as áreas da vida e principalmente da política também. Porque nós estamos sendo atacados por esse tipo de ensino. Segundo, João capítulo 14, verso 6. Diz assim, ó: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Até aí. Isso é terrível, irmãos, lá fora. Se eu falar, ó, um trecho desse aqui, lá na UFC, onde eu fiz um curso lá, arriscado eu levar uma pisa. Por quê? Porque lá eles não concordam com isso. Porque para eles lá não há uma única verdade. Lá não há só um caminho. Lá há vários caminhos. Há várias verdades. Eu tenho a minha, você tem a sua. Mas aqui não se fala em uma única verdade. É assim que eles acreditam, irmão. E é assim que eles lutam por esses ideais. E por isso que isso é tão ofensor a eles. Porque uma pessoa dizer que é o único caminho, única verdade e única vida, eles não aceitam, eles não concordam. E nunca vão concordar. Porque para eles, nessa visão bíblica do que eu acabei de ler, Jesus é um egoísta e pensa só em si próprio. Mas para nós Jesus Cristo é o Redentor, que é o único que pode nos salvar. Porque é por meio dele que nós temos graça e redenção em nossas vidas. Mas para eles não. Para eles esse argumento, essa declaração de Jesus Cristo em dizer que é o caminho, a verdade, a vida, é egoísta, é egocêntrica, em pensar em si mesmo e não nas verdades de outro. Mas o que Jesus nos apresenta é que Ele é o único e não há outro igual a Ele. Essa declaração é extremamente ofensiva em uma sociedade relativista. É como eu acabei de falar, eles relativizam
A minha verdade e a sua verdade talvez não concordem, porém são verdades, do ponto de vista de cada um. Né? E isso, infelizmente, irmão, está acontecendo nas igrejas. Existe divergência? Existe dentro das igrejas? Existe, irmão. Mas não são pontos fundamentais ou absolutos. Mas existem valores morais que é inegociáveis. Mas que pessoas estão relativizando dentro da igreja. Pecados que é condenado ou condenáveis diante de Deus, está sendo negociado dentro das igrejas, principalmente por pastores, com medo de perder membros, com medo de perder recursos financeiros, porque o membro a qual, se ele falar de adultério, o membro que está lá é juiz federal e ele contribui muito, aí se ele falar de adultério, o irmão sai. Aí ele tem medo de perder. Mas pior, irmãos, é quando ele bater de frente com o Rei dos Reis, porque ele vai cobrar esse débito. Ele vai cobrar. Ele vai dizer: o que foi que tu fez com a minha verdade? O que foi que tu fez com as vidas que eu te confiei? O que foi que tu ensinou? É melhor, irmão, prestar conta com Deus de forma justa e ser justo aqui e pregar a verdade, de que pregar uma mentira, massagear o ego das pessoas e induzi-las a um inferno, de que chegar lá também e Jesus cobrar e punir e também condenar. Porque Jesus nos chama para a vida eterna, irmão, não para a destruição. Ele nos chama para a verdade. Então a gente tem que entender, irmãos, que Jesus é o único. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse ninguém vem ao Pai a não ser por mim, irmãos, para eles é terrível. Por quê? Porque eles vão dizer que todo caminho levam a Deus, mas nem isso é bíblico, irmão. Da onde é que a Bíblia fala de vários caminhos? Jesus fala sobre 2 caminhos, o perdido é o caminho largo e estreito. Não há vários caminhos, mas há 2 caminhos. Ou você está num, ou nós estamos em um, ou no outro. Mas não existe um meio termo antes dos 2 caminhos. Porque isso é um erro gritante. Porque as escrituras falam de 2 caminhos. Um que é a vida, estreito, e outro que é a perdição. Mas lá fora eles ensinam isso. E os crentes estão envolvidos, irmão, de uma forma geral, com os ensinamentos heréticos, errôneos, a ponto de viver esse tipo de ensinamento. Eu já vi sim crente na maçonaria, porque eu conversei e me disse, sei sim de pessoas que se dizem crente e estão se envolvendo com o espiritismo. É terrível, irmão. Até os ensinamentos ou argumentos que a pessoa apresenta está inserindo ali algo do espiritismo e de outros tipos de ensinamento. E para eles, esse tipo de declaração, para essa sociedade que nós estamos vivendo agora, eles não concordam e nunca vão concordar. Mas Jesus continua sendo, irmão, o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. 1 João, capítulo 1, verso 8. Vou falar de pecado aqui. Diz assim, ó: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Verso 10. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Dizer, irmãos, que lá fora, dizer lá fora para a sociedade, para o mundo, que eles estão contaminados pelo pecado, eles não concordam. Primeiro, eles não
entendem a questão do pecado como um comportamento moral, conceitos morais. A gente vê, irmão, lá fora, né? As pessoas, ela tem o seu achismo, né? Acha que pecado é só fumar, beber, matar, é só esse tipo de coisa, que é o conceito deles a respeito de pecado, mas a gente sabe que é muito mais profundo do que isso. Mas quando nós apresentamos o Evangelho e falamos para eles que eles devem se arrepender dos seus pecados, aquele que não bebe, que não fuma, que só trabalha, vai para casa, ele vai dizer: se arrepender de quê? Se eu não mato, se eu não roubo, se eu não fumo, se eu não faço mal a ninguém. Mas as Escrituras dizem que todos foram destituídos da glória de Deus. A palavra de Deus que diz que nós precisamos de arrependimento. Porque se não houver arrependimento, não há salvação, irmãos. Dizer a essa sociedade que todos estão contaminados pelo pecado e que eles precisam se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo para que não sejam condenados, esses argumentos para eles é uma ofensa. Eles não suportam ouvir esse tipo de ensinamento de que se não se arrepender de suas maldades que cometem contra o Deus Santo, serão condenados. Aí a gente chega para este mundo perdido, né, e apresenta o Evangelho, ainda mais nos dias atuais agora, né, que a gente vê que até nos ônibus, irmão, dificilmente a gente vê alguém pregando o Evangelho, porque devido os movimentos sociais. Não pode pregar porque vai ofender, e eles estão lutando por direito, porque aqui nas Escrituras fala, por exemplo, que a homossexualidade, né, é uma relação entre homem e homem, mulher e mulher, é pecado. Mas se nós falarmos isso dentro do ônibus, isso é terrível. Talvez se levante alguém e venha nos calar. E será, irmão, que nós estamos preparados para responder esse tipo de pergunta e questionamento? Porque eles lá fora estão se preparando, irmão. Lá fora eles estão preparados para nos atacar. E será que nós estamos preparados para defender a nossa fé e ao mesmo tempo dar uma resposta equivalente? Em dizer que Deus é santo e criou tudo e a todos? Em dizer o que é pecado e explicar, e dizer em quem cremos e em quem nos asseguramos? Porque eles têm o embasamento deles. Eles têm doutor e pessoas capacitadas para poder lutar por esse tipo de argumento, irmãos. A gente não pode achar que há só uma vida aqui dentro da congregação, não, mas lá fora é muito mais espinhoso, irmão. É muito mais difícil. É você mandar seu filho para a escola e a criança voltar com a mente totalmente investida. Porque você ensina valores e costumes valores morais e costumes bons, e quando a criança chega na escola, é repassado para ela valores ideológicos, principalmente de esquerda, né? Que a criança pode escolher o seu gênero, que ela não pode dizer que ela é homem ou mulher, só pode dizer isso depois. Esse tipo de ensino que está sendo inserido nas escolas, nas novelas, no Facebook, no YouTube. E isso está tão assim, irmão, tão forte, essa questão desse tipo de ensino, que tem muito crente envolvido com isso, irmão, porque não está preparado. E ele joga uma isca, e se o cristão não estiver preparado, alicerçado na palavra, ele abraça. Aí agora tem, né? Os cristãos progressistas, que concordam com aborto, que concordam com casamento de pessoa do mesmo gênero. E aí vai. Porque está aqui, irmão, uma coisa, agora lá fora é outra, né? Lá fora é outra. Eu conversei com uma pessoa, uma das donas lá da empresa, e a gente começou a falar ela começou a falar sobre filho e entrou com a questão do relacionamento. Enfim, eu me posicionei
ela também, não sei, ela diz que vai para a igreja, é crente e tal. Amém. E lá tem espírita, crente, católico. E tem gente lá que também não sei o que ele acredita, né? Mas enfim, eu me posicionei e ela disse assim para mim, né? Eu disse para ela que era errado e disse que de acordo com Deus, está lá na palavra, que Deus não concordava com esse tipo de ensinamento. Ela disse para mim, não, Felipe, mas isso aí é assim mesmo. Esse tipo de ensinamento, Felipe, ele ela quis dizer que era a tecnologia, né? Porque o avanço da tecnologia trouxe informação para as pessoas e isso está se tornando natural. Aí eu olhei assim para ela e disse, vala, meu Deus. Então quer dizer, o que era pecado antes, hoje já não é mais. Não sei se é conhecimento dos irmãos, mas uma das PL do LGBT, eles estão querendo transformar a prostituição em profissão. Será que isso é correto, irmão, diante das escrituras? Dizer que uma prostituta, ela é profissional do sexo? Mas é isso que está acontecendo, irmãos. Mas é isso que está sendo, esse tipo de causa que eles estão lutando lá fora. E ai de nós se formos pregar para eles isso, ou então na rua, em dizer, se arrependa, você que está se prostituindo, dizer um negócio desse, hein? Aí cai em cima, porque não é prostituição, é profissional do sexo. Por quê que eles estão querendo lutar por isso? Porque tem pessoas, mulher ou homem, que querem viver nesse estilo de vida. Por exemplo, se nós formos passar aqui na José Basto ou Augusto dos Anjos, que quando eu vinha do trabalho meia-noite, a gente vê ali, irmão, vários travestis que vivem nesse estilo de vida, irmão. É triste, dói no coração. Mas estão querendo transformar aquilo ali em profissão. E nós, irmão, temos o quê para poder lutar ou ensinar aos filhos, aos irmãos, ao povo lá fora, que isso é pecado, que isso Deus não concorda? Porque só chegar, irmão, e dizer assim, ó, é pecado e Deus não concorda, isso não é o suficiente, irmão. Eu acredito que tem mais um embasamento mais firme para a gente poder chegar e dialogar. Não quer dizer que nós vamos converter alguém, não. Mas que nós temos que preparar, sim, irmão. Nós temos que nos preparar para proteger a nossa fé. Para que possamos não só apresentar o evangelho da graça, mas que estejamos preparados, como diz lá em Timóteo, para toda boa obra. Porque eles estão se preparando lá fora, irmãos. Aí tem aí, ó, vários tipos de causas que eles estão lutando, justamente para inserir até dentro das igrejas. Porque, como eu falei, tem um representante aqui no Ceará, que é o Ariel. Essas causas aí ele luta também. É pastor. No dia que o Lula foi preso, estava lá levantando a bandeira lá, ó, Lula livre. Né? Não estou aqui brigando por causa de direita e esquerda, não, irmão, mas eu quero dizer o seguinte, que nós temos que estar preparados para esse tipo de assunto, irmão. Nós temos que tocar sim nesses assuntos. Por quê? Porque senão a gente vai ficar refém dessa sociedade pluralista, dessa sociedade relativista, que para mim talvez seja verdade e para eles não. Mas nós que cremos em Cristo Jesus, o que vale é o que Jesus fala, não o que a sociedade diz. O que vale é o que Jesus diz, não o que o STF fala, irmãos. Porque vai chegar um momento que as autoridades, elas vão ser contra o Evangelho. Vai chegar isso. Aliás, talvez já chegou o momento, né? Como estão lutando aí pela questão do aborto, né? E o LGBT também deixou dormir nas leis, mas eu acredito que com o tempo, vai começar a lutar de novo. E nós, como nós estamos nos preparando para isso? Porque as famílias estão sendo atacadas, irmãos. As vidas estão sendo atacadas. O movimento feminista está batendo forte nas famílias. E vários outros tipos de movimentos, irmãos. E como é que ficam as nossas famílias? Como é que fica uma mãe, um pai, um filho? Porque não é nada não, irmão. Eu e Israel ali, a gente trabalha com os jovens
E a gente vê, irmãos, tem uns que está, inserido o ensinamento velho totalmente equivocado. É totalmente contra as escrituras. Por quê? Porque ela diz que todo homem é igual, irmão. Eu falei assim para a menina, né? Eu disse, vocês cuidado, porque Jesus foi plenamente homem. Ela pegou e disse, um único. Isso quer dizer o quê? Que fora de Jesus Cristo todos são iguais. Isso é antibíblico, irmão. Né? E a gente não pode negociar isso. Mas por que é? É porque lá na escola é ensinado. Lá na escola é empurrado na mente dos jovens ou dos adultos que isso aqui, é só histórico. Que isso aqui não é divino. É apenas um livro a mais. Mas para nós, irmãos, isso aqui é a nossa fonte de vida. Isso aqui é o nosso... É isso aqui que nos norteia moralmente, espiritualmente. É em cima dessa palavra que nós tomamos decisões. Mas se nós não nos debruçarmos na verdade de Deus, nós vamos ficar à mercê desses ensinos. Vamos ficar refém. Porque nós devemos sim nos preparar, irmão, para qualquer questão que nos cerca. Porque eles lá não brincam, eles batem forte. Hoje eu estava até vendo um cara que ele fez doutorado em filosofia e é formado em ciências políticas. O cara é totalmente contra as escrituras, irmão. E é um cara, eu vou dizer, um cara altamente capacitado. Aí eu olho assim, meu irmão, a igreja a luta vai ser grande, né? Então assim, irmão, eu trouxe até mais como um alerta para que a gente tenha cuidado, não só cuidado, mas que a gente preste mais atenção com relação àquilo que nós estamos vendo ou aprendendo, porque até nos púlpitos, irmão, isso está sendo ensinado, viu? Até no púlpito. Eu fui numa igreja, e nessa igreja, depois eu soube, né, que nessa igreja tinha um presbítero lá, irmãos, que estava empurrando o comunismo na mente dos jovens, irmãos. Isso é terrível. Empurrando o comunismo, e os irmãos sabem. É só olhar para a China, irmãos. Lá na China não tem liberdade religiosa. Quem manda é o Estado. Se o Estado dizer chora, você tem que chorar, porque se não chorar, eles matam. Então o comunismo, o retrato do comunismo é lá na China. Então o presbítero da igreja a qual eu fui estava inserindo o comunismo na mente dos jovens. Ou seja, distorcendo todas as verdades que os jovens estavam aprendendo com o líder lá deles. Mas nem o líder sabia que o presbítero da igreja estava inserindo na mente do jovem esse tipo de ensinamento. Mas que é terrível. Cuidado que tem ensinamento de todo tipo aí, viu? Até para criança. Aquele Felipe Neto, cuidado, irmãos, com ele, viu? Recentemente, eu me esqueci, como é o nome da filha do pastor Teixeira? Que é candidata. A Priscila Costa, ela foi num canto lá e ela pegou e fez um vídeo e mostrou o material do Felipe Neto. Ele trabalha com crianças, né, infantil. E mostrou lá. E era pervertendo as crianças, irmão. Era dizendo que a criança pode dizer quem é homem, quem não é. Isso é terrível, irmão. Aí que nós temos que nos armar, nos preparar. Porque a palavra de Deus, ela tem princípios para tudo, viu, irmão? Para tudo, para tudo. Tem princípios para tudo. Então nós temos que sim nos preparar e guardar os filhos, né? Quem tem filho, e os pais, os maridos, ajudar as esposas e as esposas ajudar o marido e vice-versa, né? Assim a gente vai crescendo na graça e no conhecimento, amém? Eu trouxe só mais como um alerta, irmão. Mais como um alerta. Por quê? Porque nessa semana, irmãos, eu fui visitar alguns cantos e conversei com essas pessoas. E, irmãos, eu fiquei assim triste, porque os ensinamentos totalmente contrários à palavra de Deus e eles eram crentes, né?
E mostrei tudo, algo básico. E não é só eles, né, irmãos? São muitos que estão assim. Então vamos ler a palavra, irmão. Está lendo? Continue lendo. Busque a verdade de Deus. Porque na medida que você buscar, a verdade de Deus ela vai brotar no seu coração. Ela vai encravar na sua mente. Por isso que Davi disse, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. A gente tem que ter a mesma postura de Davi, amém? Aqui agradeço a oportunidade. Aleluia. Pai do Senhor para a igreja, amém? Irmãos, isso que o Felipe falou, talvez algumas pessoas vão julgar daqui para frente que está se tornando chato falar sobre isso. Mas o que o pessoal não acredita é nessa verdade que existe uma agenda para destruir isso que Deus determinou, que é a família. Meus irmãos, se você não conhece sobre o assunto, queira aprender. Se você tem um filho adolescente, você é obrigado a aprender. Irmão, se tu é crente, tu vai querer educar teus filhos. Então, o que o Felipe está falando aqui, irmãos, não é um discurso. É o que ele ouve dos filhos de vocês. Amém? Não é a historinha que o Felipe está ouvindo, que aprendeu, leu sobre uma coisa e está falando. Não, é o que ele ouve dos filhos de vocês. É o que ele ouve dos adolescentes que ele trabalha. Então, irmãos, parece que o Felipe estava pregando sobre política, né? Mas não é, irmão. É a política que está entrando na nossa sociedade e destruir os nossos princípios cristãos. Então não pense que a igreja vai se tornar chata falando sobre as mesmas coisas. Mas você precisa aprender o que é o feminismo, porque as filhas dos crentes estão se dizendo feministas. Né? E se abre um leque e elas querem se encaixar ali dentro. Mas feminismo não é só querer ser independente não, viu, irmãos? Você que acha bonitinho isso aí, que as suas filhas acham bonitinho, deixa eu só resumir o que é doutrina de demônio. Você pode procurar direitinho, saber o que é, você vai chegar a essa conclusão. Doutrina de demônio. Você vai ver que eles querem destruir a família, mas não é porque eles querem os seus direitos, mas não. Porque é uma agenda mesmo do anticristo. Destruir a família para se implantar o reino do anticristo. Estou só resumindo, mas não sejam omissos e não sejam negligentes. Isso é a nossa realidade. E deixa eu te dizer, essa realidade está chegando com os 2 pés nos nossos peitos para derrubar. Pá, sabe aquela carreira que você dá para dar uma voadora em alguém? Pronto, é a nossa política. E está pegando a igreja. A nossa igreja não tem nem 200 pessoas. E você não sabe o quão inflamado isso está no nosso meio. O quão inflamado está. Se você congrega aqui há mais de 5 anos, você vai lembrar que no nossos cultos de jovens nós precisávamos alugar cadeira para o nosso culto de jovens. Viu? Eles não querem mais a nossa fé. Eles não querem mais conhecer o nosso Deus. Eles não querem mais se casar, irmãos. Eles olham para os nossos casamentos e dizem, isso é uma desgraça. Viu? Eu não quero a desgraça que a minha mãe está vivendo. Eu não quero a desgraça da vida do meu pai. Entendeu? É isso aí que está começando. Por quê? Porque a nossa infidelidade abriu brecha para que eles aprendessem esse tipo de coisa. E pode ter certeza, irmão, eu sei que não foi você que ensinou isso. Amém? Beleza. Não foi você que ensinou. Mas a sua negligência em ensinar a verdade deixou essa porta aberta. Amém?
Então, você pode vir para o culto, ser fiel, né? Ser dizimistazinho bonitinho, tarará, 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 mas não ensinou o filho, irmão. Entendeu? Certo, ó. Deus não tem neto. Tá ouvindo? Os adolescentes que estão aqui, Deus não tem neto. Deus só tem filho. Então, Bel é filha de Deus. Drica, busca o que é seu, você também é filha. Vá pensar que pelo fato de Isabel ser filha de Deus, você também é. Não, você precisa nascer de novo. Entendeu? O exemplo é para todos, não é? Eu só usei o exemplo da irmã Isabel. Mas Deus não tem neto. Os nossos filhos também são ímpios. Os nossos filhos também são, né? Sobe neles a catinga de Adão também. Amém? Não vá pensar que porque nós somos crentes, nossos filhos vão ser uma bênção. Mentira. Mentira, não se engane. Não se engane. Nós precisamos educar os nossos filhos. E aqui eu dou uma palavra de protesto, porque eu tenho visto o quanto meu irmão tem sofrido. A responsabilidade de educar os filhos de vocês não é do Felipe Alexandre. É dos pais. Ele não é pai dos filhos de vocês. Ele não tem responsabilidade espiritual sobre a vida dos filhos de vocês. É vocês que têm que pagar esse preço. Essa é a responsabilidade de vocês. Então, eu sei que tem muita gente esperando a visita do irmão. Né? Que o irmão lá faz o serviço direitinho. Mas o serviço do irmão não vai suprir a sua responsabilidade, não. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecer ao nosso Senhor. Pai, nós te damos